Olá, todos nós nos envolvemos com alguma coisa, com algum projeto. A gente está sempre envolvido, seja questão de trabalho, questões sociais. Nós nos envolvemos com coisas grandes, com coisas pequenas. Nos envolvemos individualmente, nos envolvemos coletivamente. Nós nos envolvemos por prazer, por paixão ou por obrigação. O que muda na nossa vida, a questão dos nossos envolvimentos, com o que, com quem, como nos envolvemos, o que muda quando somos justificados por Cristo, pela fé em Jesus, e quando nós passamos a estar em Cristo, quando a nossa realidade muda, nossa realidade espiritual, como mudam esses envolvimentos, o que muda neles? Nós entramos no capítulo 11 de 12 de Romanos e nós vimos que Paulo, depois de ele encerrar uma grande porção da carta relacionada ao plano de salvação e toda a sua admiração no finalzinho ali do capítulo 11, diante da grandeza de Deus, toda a maravilha do seu plano, ele começa o capítulo 12 explicando então que nós que somos objetos aí das misericórdias de Deus, estamos envolvidos numa jornada radical, uma jornada de entrega radical, uma jornada de transformação radical. E aos poucos agora ele vai explicando como é que isso afeta na prática. E a gente vai ver isso durante o restante desse capítulo. A gente vai ver isso também um pouquinho nos capítulos 13, 14. E hoje, particularmente, Paulo vai mostrar como que esse vínculo com Cristo ele afeta o envolvimento coletivo, o nosso envolvimento com uma certa coletividade, uma coletividade muito específica. É isso que nós vamos ver então no texto de hoje. Nós estamos então aqui no capítulo 3, aliás, no capítulo 12, né, versículo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Envolvimento coletivo. Como é que nós nos envolvemos coletivamente a partir do ponto em que entregamos nossa vida a Jesus, somos justificados, estamos em Cristo. Então eu penso que Paulo nos traz aqui pelo menos 3 elementos essenciais que nos ajudam a entender isso. E o primeiro desses elementos é o conceito que temos sobre nós mesmos, o conceito que nós temos sobre nós. Paulo diz aqui logo no início que pela graça que foi dada a ele, a graça de apóstolo, a graça que ele recebeu ali para estar dizendo essas coisas com autoridade perante a igreja, ele diz que ninguém deveria ter sobre si mesmo um conceito mais elevado do que deveria ter. Bom, o ser humano é assim, ele naturalmente, a sua tendência é gostar de desfrutar de um conceito elevado, achar que eu sou melhor em determinada coisa, achar que sou forte, bonito, sou inteligente, eu sou importante, eu tenho um destaque, eu tenho alguma coisa a mais
ali. Eu sou alguém um pouquinho acima ali da média, um pouquinho acima dos outros. Isso é o que Paulo chama de conceito mais elevado do que aquilo que convém, aquilo que deveríamos ter. E olha, o mundo, a cultura em que a gente vive, a cultura lá greco-romana em que Paulo vivia e a cultura de hoje, nesse ponto não existem grandes diferenças. Ela incentiva essa autoexaltação, essa autopromoção, essa inflação do ego, essa inflação da autoestima, esse incentivo às pessoas para que elas se sintam muito bem consigo mesmas, se sintam ótimas. Eu sou bom, eu sou excelente, eu sou o melhor. Enfim, isso é o que Paulo está dizendo. Olha, é preciso cuidado e não desenvolver isso. Bom, antes de mais nada, a gente entendeu aqui pela passagem que Paulo está pensando aqui numa coletividade. Como é que a gente se insere numa coletividade, ou melhor, como a gente é inserido numa coletividade. E é bom a gente entender que essa coletividade não é uma coletividade qualquer, não é um grupo, meramente um grupo religioso, uma seita, um clube, um segmento filosófico, uma torcida de um time, uma associação de artesãos, sei lá do que. Mas, claro, cada um, não estou tirando a importância dessas coisas, mas o fato é que aqui trata-se de algo mais excelente. A coletividade que tem em vista aqui, que Paulo tem em vista aqui, é a coletividade da igreja. A coletividade daqueles que se reúnem e que, reunidos, eles formam esse grupo chamado igreja. E esse grupo é formado por pessoas que são justificadas, por pessoas que são salvas, por pessoas que se identificam, que estão vinculadas a Jesus Cristo, que, em outras palavras, estão em Cristo. Evidentemente, esses grupos eles formam igrejas locais, grupos locais, comunidades, podem ser grandes, pequenas, médias, não importa. E, por outro lado, é bom a gente entender que esses grupos, eles nas suas muitas ou poucas atividades, nas suas atividades, eles acabam muitas vezes tendo ali convidados, participantes, frequentadores que evidentemente não fazem parte da coletividade espiritual, não estão unidos no sentido espiritual. Então Paulo está falando aqui nesse sentido restrito e a gente precisa entender esse ponto. Por outro lado, ele fala aqui de um conceito moderado. Se não deve ter um conceito elevado, precisa ter um conceito moderado. O que é esse conceito moderado? É um conceito equilibrado, um conceito que não é nem alto nem baixo. Porque quando a pessoa se frustra e ela não consegue ter o conceito elevado, a tendência é para o outro extremo. Eu sou um inútil, eu sou burro, eu não conheço, eu não entendo, eu não sei falar, eu não sei fazer determinada coisa, eu não estudei, sei lá. A pessoa pode pensar nesse sentido e se subvalorizar, que na verdade é uma forma aí de buscar muitas vezes uma atenção, alguma coisa assim. É uma pessoa que está se achando muito coitadinha, muito vítima de alguma coisa. Paulo diz, olha, o conceito cristão ele não é alto nem baixo, ele é moderado, ele é equilibrado e ele é regulado pela fé. O que regulamenta o nosso senso de importância, o nosso senso de valor, não é o que eu sou em mim mesmo, mas é o que eu sou em Cristo. Por isso que é a medida da fé. A fé é o padrão. A fé me mostra, a fé que eu tenho em Cristo, ela me dá o padrão, ela me dá o parâmetro que me diz que eu não sou merecedor de nada, eu não tenho uma capacidade própria, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo que eu recebi, tudo que eu sou e que eu recebi de bom, todos os benefícios, tudo é gracioso, tudo me foi presenteado, tudo me foi dado graciosamente. Então esse conceito me ajuda a ter o conceito que eu devo ter a respeito da minha pessoa. Quem eu sou? Quem eu sou? Resumindo, qualquer cristão, ele sabe que ele é um pecador, ele sabe que ele é alguém que, se não tivesse sido alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, ele estaria indo rumo à sua condenação, já estava condenado.
e, portanto, merecedor das penalidades eternas, do inferno, para falar de forma muito clara. Eu sou essa pessoa que continuo sendo um pecador, mas um pecador redimido, um pecador salvo, um pecador que agora recebeu muitos privilégios. E é com esse contentamento, esse bom contentamento, contentamento de estar bem com o que recebi. Talvez não tão contente comigo mesmo, mas contente com o que eu recebi, contente com o que eu posso desfrutar em Cristo. Esse senso é muito importante. Quando eu penso que agora eu faço parte de uma coletividade, então eu não sou mais do que os outros. Eu não sei mais necessariamente, eu não tenho que me sobrepor a ninguém. O conceito que nós temos a respeito de nós mesmos é muito importante. E quando existe um desequilíbrio nesse sentido, você tem vítimas desse desequilíbrio. Pessoas que pensam que são imprescindíveis, elas são insubstituíveis, elas são maiores, elas pensam melhor, elas sabem mais, elas consideram os outros como apenas e tão somente pessoas que ela vai lhe dar uma atençãozinha dentro dessa coletividade, mas na verdade quem é importante ali é a minha pessoa, eu dou importância a mim. Isso é complicado, né? E isso não cabe dentro da coletividade chamada igreja que Paulo está trazendo aqui. Por outro lado, a ideia de que eu sou inútil, se eu não estou ocupando determinado cargo, se eu não sei falar, ou não sei falar como aquela pessoa, ou enfim, eu tenho qualquer coisa que eu identifico como deficiência, então eu sou inútil, não sirvo para nada. Então essas são as vítimas aí dos desequilíbrios. Em Cristo, a percepção da graça vai produzir o equilíbrio. O equilíbrio de não ter um conceito a respeito da minha pessoa que seja super elevado ou subestimado, né? Um senso de inferiorização, de vitimismo. Nada disso. Em Cristo a gente tem essa realidade, a gente recebe essa graça, a graça que nos orienta nesse sentido. Outro elemento essencial aqui, além desse conceito, é o caráter funcional da igreja. A igreja, esse órgão, esse organismo, né, que Paulo está se referindo aqui, essa coletividade, ela tem um caráter funcional. O que é um caráter funcional? A igreja existe para ser dinâmica. A igreja existe, igreja aqui entendendo aqui esse agrupamento, né? Essa coletividade de pessoas justificadas por Jesus Cristo. Ela, em essência, ela é orgânica. Ela, como um organismo, tem que fluir vida através dela. É por isso que Paulo se refere aqui como um corpo. Ele usa aqui a analogia do corpo humano. Ele fala aqui no versículo 4, assim como cada um de nós tem um corpo, está falando do nosso corpo, o corpo que você e eu temos, com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então essa ideia de corpo aqui é importante. Paulo gosta muito dessa figura do corpo humano. Ele não a usa só aqui, mas ela exemplifica, ela traz a ideia bem clara do que seja essa coletividade. Essa coletividade não é um mero ajuntamento em que você coloca partes aí alinhadas uma do lado das outras, tudo uniforme, né? Como um conjunto de tijolinhos, por exemplo, né? Todos os tijolos são quadradinhos, né? Todos têm a mesma cor, todos têm o mesmo tamanho, tudo só colocado ali um do lado do outro. Não. A igreja é como um corpo humano. Tudo está interligado. Tudo pertence ao mesmo Senhor. Todos temos o mesmo cabeça que é Cristo. Dele flui a vida, dele vem a vitalidade, dele vem tudo que necessitamos. E, além disso,
esse organismo ele tem um sentido de interdependência como um corpo humano, em que a mão ela depende das pernas, né? Para que você vá a determinado lugar, para que a mão possa fazer alguma coisa. Mas a perna depende da mão, porque a mão vai levar, por exemplo, a comida até a boca depende da mão. Mas a mão acaba dependendo da boca, porque a boca vai levar a comida para o estômago vai de alguma forma levar ali, ou encaminhar o alimento ali para ser processado, para produzir energia, e assim os olhos, os ouvidos, e assim todos os demais órgãos do corpo são interdependentes, todos eles dependem uns dos outros, todos eles estão interligados organicamente, todos eles pertencem a uma unidade. É uma unidade constituída de partes diversas, de partes diferentes que exercem funções diferentes. Nisso está a beleza dessa coletividade chamada igreja. Não existe autonomia, não existe isenção, não existe quem não tenha utilidade, não existe uma parte que foi colocada ali meramente para ocupar um espaço vazio. Isso não existe na igreja. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem algo a fazer, todo mundo tem uma utilidade, todo mundo tem, um modo de servir aos demais e ao todo. E todo mundo deve, claro, pensar dessa forma. Paulo traz isso, é importante a gente notar aqui que também existem aí as distorções. Eu queria apenas citar uma, eu já mencionei aqui a questão do clericalismo, né? Ou seja, o clero, né? Onde você tem um clero que sabe tudo, um clero poderoso, um clero que domina todos os assuntos, um clero que profere bênçãos, um clero que profere ali a direção para todo mundo, diz o que todo mundo deve fazer ou deixar de fazer, um clero que na verdade faz o que tem que ser feito, e uma multidão de espectadores passivos, espectadores que apenas recebem aquilo tudo e recebem aquilo na maioria das vezes, né, com uma ideia impressionante, né, de que aquilo é o que importa ser recebido, ser ouvido, sentir-se abençoado, né? Sentir-se bem porque ouviu o grande mestre ali, não importa se ele falou alguma coisa que tenha proveito, que tenha consistência, que seja verdade segundo a escritura e tudo mais, mas esse clericalismo ele existiu dentro do cristianismo como uma força predominante durante vários séculos, né? E a gente sabe que veio a reforma, e a reforma proporcionou essa saída do clericalismo. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no fato de que as reuniões que aconteciam ali entre as pessoas, os chamados fiéis, eles ouviam um pregador que sequer falava uma língua que eles entendiam. E isso era considerado, inclusive, como uma coisa de caráter superior. Eu não estou entendendo nada, mas isso deve ser muito, muito poderoso, muito forte. Isso é o extremo, é claro, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso, mas a gente continua vendo essa ideia de que existe um corpo ali, um corpo de elite, e as pessoas ali, o resto está ali só para receber algum tipo de bênção, alguma coisa assim, ouvir, ir para casa, se sentir já abençoado e tudo mais, mas são partes inúteis. A igreja verdadeira, ela não foi concebida assim e ela não funciona dessa forma. Ela é um organismo em que cada um recebeu uma função. Em Cristo, a responsabilidade individual ela atua em favor do coletivo. E é claro que isso é expresso, evidentemente, de forma mais clara na igreja local. O que é a igreja local? A igreja local são essas
comunidades, cada congregação onde existem ali verdadeiros cristãos, onde existem ali legítimos justificados por Jesus Cristo, essa expressão, essa responsabilidade em harmonia com o todo, em harmonia com o conjunto, com o grupo. Esse é o caráter funcional da igreja. Além disso, a gente tem também aqui um terceiro elemento que Paulo mostra aqui como essencial dentro dessa ideia de envolvimento, em que é um envolvimento coletivo, é a utilização das capacidades. Ele nos mostra aqui que elas são concedidas graciosamente. Veja o versículo 6, ele começa dizendo: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Temos diferentes dons. Ele está pensando aqui ainda na ideia de corpo, a ideia de diversidade, uma unidade diversa, né? Um corpo que é uma unidade, mas com a sua diversidade de funções. E como Deus faz que as partes, os elementos desse corpo, cada indivíduo, ele desempenhe a sua função. Deus dá capacidades, ou seja, Deus dá dons. É importante aqui a gente saber que dons, eles não se referem meramente a talentos que a pessoa tem, talentos naturais, o talento de tocar música, conhecer música. Tem gente que a gente chama de tocar de ouvido, né? Ouve uma música, já consegue tocar, nem precisou ali aprender partituras na teoria, nada disso, né? Tem gente que tem muita facilidade para se comunicar, para falar, etc. Bom, Deus pode até usar essas coisas, mas acontece que isso não é o dom. O dom é uma capacidade especial que Deus dá para que a pessoa possa exercer a sua função no corpo de Cristo. A pessoa possa exercer a sua função, o seu papel na coletividade dos salvos, na coletividade cristã. E isso é algo que é diferente do talento meramente. Por quê? Porque é algo que Deus encaixa, ele dá para a pessoa certa para agir no lugar certo, na quantidade certa. Cada pessoa recebeu pelo menos um dom. Cada cristão recebe pelo menos uma capacidade dessa. Mas as pessoas que não são cristãs, elas não têm dons? Elas não têm dons no sentido que a Escritura coloca. O que a Escritura está colocando aqui são capacidades dadas àqueles que pertencem a Cristo para que eles desempenhem o seu papel ali na coletividade. E esses dons ou essas capacidades, eles requerem dedicação e requerem a motivação correta. Veja, a igreja ela tem muitas necessidades. E eu penso que Paulo alistou aqui algumas dessas necessidades. Por exemplo, a igreja precisa de advertência. As pessoas precisam ser advertidas sobre o erro, erros doutrinários, coisas que são contrárias à Escritura, ensinos errados, advertências contra o pecado, as más condutas. A igreja precisa, por outro lado, de encorajamento, precisa ser animada a andar no caminho correto, precisa ter essa direção, ela precisa ser ensinada. E precisa ser ensinada de acordo com a palavra de Deus. Precisa ter pessoas que se dediquem a isso, se dediquem a estudar, se dediquem a compreender de maneira um pouco mais aprofundada e receberem então de Deus a capacitação, tanto para um estudo quanto para a transmissão disso. Receber da parte de Deus essas capacitações. De poder dar um conselho, existem pessoas que são assim, que são capacitadas para isso. Por quê? Porque a igreja precisa de conselho, precisa de ensino, precisa de encorajamento, precisa de advertência, mas precisa também de questões materiais, suprimentos materiais. Existem necessitados dentro da igreja, existem necessitados fora também da igreja, mas é claro que a Escritura recomenda que primeiro sejam atendidos os de dentro. Não pode só olhar para fora antes de ter olhado para dentro. Evidentemente, é isso que a Escritura coloca. Mas essas necessidades
tem que ter alguém que também a supra, tem que ter alguém atento a isso, alguém habilitado, capacitado que faça isso. A igreja precisa de contribuição, a igreja tem despesas, e despesas diversas, podem ser grandes, dependendo do tamanho grande de uma igreja, pode ser despesas pequenas, mas há despesas e há pessoas que Deus direciona de forma especial para contribuírem de maneira excepcional também. Muitas vezes pessoas com uma linha de contribuição além daquilo que é o regular, digamos assim. A igreja precisa de governo, a igreja precisa ser administrada, a igreja precisa de liderança, a igreja precisa de pessoas que decidam as coisas, claro, junto com a coletividade, dependendo da forma como ficou estabelecido ali o governo da igreja, mas precisa de liderança, evidentemente, precisa de líderes. A igreja precisa de empatia, porque existem pessoas dentro da igreja sofrendo, existem pessoas angustiadas, existem pessoas com diversos tipos de problemas pessoais, precisa de pessoas empáticas e precisa de pessoas que se identifiquem com o sofrimento alheio. É claro que tem muitas outras necessidades e é claro que tem muitos outros dons que não estão alistados aqui. Eu penso que aqui é útil a gente olhar aqui para o texto de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11. O apóstolo Pedro, aqui de forma muito mais resumida, né? Ele diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então aqui ele fala aqui que o dom de Deus tem que ser administrado fielmente, administrando a graça de Deus. Veja, ele está falando de um presente, de algo que foi recebido. Isso tem que ser administrado de maneira fiel. A graça de Deus em suas múltiplas formas, essa multiplicidade de formas. Eu creio que Deus está falando aqui, Pedro está falando aqui dessa graça relacionada aos dons. A palavra que ele usou aqui é muito bonita, é muito específica, a palavra que se usava para descrever uma tapeçaria. Pensa um pouco naqueles tapetes orientais, né, em que a trama ali dos fios, cada fio de uma cor, cada fio indo numa direção ali, vai formando um desenho, vai compondo ali algo bonito, algo harmônico. É desse modo que Pedro ele mostra aqui essa composição. Existe uma composição pessoal. Deus não dá o mesmo dom de forma igual para todo mundo. Ele não dá também um dom de forma estática. Eu creio que os dons, eles na vida de cada pessoa, eles vêm um pouco mesclados, eles vêm um pouco entretecidos ali por Deus, para que cada um, na sua individualidade, sirva dentro da realidade em que Deus o colocou. Eu creio também que existe até uma dinâmica em épocas em que a gente está envolvido numa coletividade. Deus vai nos usar de uma maneira e numa outra coletividade Deus vai nos usar de forma não exatamente igual àquela, porque o nosso Deus é um Deus que é criativo e é um Deus diverso em muitos sentidos, embora certas características certamente elas vão prevalecer. Veja que Pedro continua aqui dizendo: se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Isso é essencial. Quem fala, seja lá qual for o dom, Pedro aqui não se preocupa em delinear muito isso, né? Aliás, ele não delineia nada, né? Ele dividiu aqui. Se alguém fala, fala de acordo com a palavra de Deus. Tem que se manter ali dentro dessa linha, dentro dessa limitação. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, quem serve tem que fazer de acordo com a força que Deus lhe dá, não com a sua própria força. Isso resume as áreas básicas aqui dos dons, né? O dom da palavra, os dons relacionados à palavra, a transmissão da palavra, a gente poderia descrever muitos aqui, e os dons relacionados especificamente a essa área mais material, vamos dizer assim, né? O serviço, que envolve questões administrativas, ajudas e etc.
Todos têm o seu lugar, todos têm o seu papel a desempenhar, todos têm a sua importância. Nenhum pode ser desprezado, nenhum pode se sobressair em relação aos demais. As distorções disso, o que são? O utilitarismo, onde você usa de bajulação para dar uma utilidade, digamos assim, aos poderosos e aos talentosos. Essas pessoas são bem recebidas, essas pessoas são acolhidas, independentemente do seu compromisso com a Escritura, da sua vida, como é que elas são, se elas são, muitas vezes não são nem pessoas realmente convertidas, mas como elas têm recursos financeiros, como elas têm determinados talentos, tocam música, por exemplo, coisas desse tipo, elas acabam recebendo cargos, acabam recebendo posições, e isso está errado. Isso não é a forma correta de usar os dons que Deus concedeu. Não é assim que deveria ser. Além do mais, essa ideia de que os dons podem ser descobertos aí com um formuláriozinho que você preenche, vai pondo X ali em determinadas características, também vai contra a ideia de que Deus é tão diverso na maneira como ele distribui e usa os dons. Em Cristo o que vale é a dedicação com a motivação de servir. E sempre com amor, sempre com alegria, independente do dom, sempre com excelência, sempre com o melhor que é possível se fazer, não com má vontade, não com constrangimento, não com peso, sempre com a motivação que deve ser buscada em Cristo. Eu penso que aquilo que Pedro nos falou ali, ele resume bastante isso. Nós devemos desenvolver um conceito equilibrado de nós mesmos. Devemos pensar que a graça de Deus é que nos dá tudo o que nós somos, temos de bom, tudo que nós podemos produzir de bom. A graça de Deus é apenas ela. Isso vai nos dar a humildade suficiente a respeito de nós, uma postura equilibrada, uma postura moderada. Isso vai nos ajudar. A nossa fé em Cristo é que deve ser a base do nosso pensamento sobre nós, e não esses conceitos que são espalhados por aí todos os dias, em todas as áreas, e que tanto incentivam o ego das pessoas. Por outro lado, nós devemos assumir as nossas responsabilidades pessoais junto ao corpo. Eu e você temos responsabilidades. Ninguém está isento, ninguém é autônomo, ninguém é independente, ninguém é autossuficiente. Todos temos que assumir e temos que entender que os dons eles foram dados, eles foram concedidos para servir a essa coletividade chamada igreja. Por outro lado, devemos também desenvolver as capacidades recebidas com dedicação e responsabilidade. Devemos buscar excelência, devemos fazer da melhor maneira. Não é o resto. O resto não é aquilo que é para Deus. Deus nunca deveria receber o resto. E diga-se de passagem, não adianta a gente dizer que serve a Deus se a gente não serve a igreja de Deus. Não adianta a gente dizer que serve a Cristo se nós não servimos a igreja de Cristo. E para isso nós devemos seguir essas recomendações que o apóstolo Paulo está nos dando aqui. Ele nos dá esses elementos e eles são muito importantes. Na próxima semana, a carta vai aqui aprofundar a questão dos relacionamentos. Vai trazer questões importantes aí sobre o amor cristão, relacionamento com Deus, relacionamento com, inclusive, aqueles que se consideram nossos inimigos, aqueles que se colocam como nossos inimigos. É muito interessante, é muito importante ver o que o apóstolo tem a nos dizer aí. Então, que o texto de hoje, essa passagem, ela tenha um bom aproveitamento aí na vida de cada um, e que nos preparemos então para a passagem da próxima semana. Até lá então, e que Deus te abençoe.